Então vamos lá. Por causa desta qualidade, Deus não se limita às realidades humanas, nem muito menos às de tempo ou espaço. Já falei isso antes, né? Como Deus é espírito, ele não fica triste, ele não oscila conforme as circunstâncias, né? Então ele não está limitado às nossas realidades humanas, nem muito menos às de tempo ou espaço. Ok? Por quê? Porque ele é espírito. Deus não tem alma. Por que nós ficamos tristes muitas vezes? A gente fica desanimado, fica estressado, né? Esses sentimentos humanos. Porque nós temos alma. Como Deus não tem alma, ele é só espírito, então Deus não é como nós, né? Não vai ficar abalado por qualquer notícia terrena. Embora a Bíblia diz, por exemplo, que Deus se entristece, né? Quando Deus pediu para Noé construir uma arca, é porque Deus tinha se entristecido. Tinha se entristecido de ter criado o homem. Porque o pecado estava tomando uma proporção tão violenta que Deus decidiu extinguir a humanidade e recomeçar tudo zero. Aí ele achou graça na família de Noé, pediu para Noé separar um animal de cada espécie, construir uma arca, e Deus decidiu recomeçar tudo zero. Né? Porque Deus também se entristece. Mesmo sendo espírito, ele se entristece. Só que no sentido de se abalar como nós, né, humanos, que qualquer noticiazinha ruim que chega, a gente às vezes perde o dia, né? Isso não acontece com Deus, né? Deus é fonte de toda a vida. Lembrando que a gente está estudando as qualidades da natureza de Deus. Então, Deus é fonte de toda a vida. Outra qualidade natural de Deus é o fato de ele estar vivo, né? Deus nunca morre. Embora isto seja óbvio, devemos perceber como esta qualidade é importante para nós. A Bíblia diz que Deus é o que é, ou seja, nós seres humanos existimos a partir de uma outra pessoa. Nossos pais, parentes que geraram a nossa linhagem, né? Então, nós existimos a partir dos nossos pais, que existem a partir dos nossos avós, que existem a partir dos nossos bisavós, e assim vai. Deus, porém, não depende disto, porque ele é a fonte de toda a vida. Né? Deus não dependeu de alguém gerar ele, né? Ele já existia, desde o princípio de todas as coisas. Né? Olha só o que diz Êxodo, versículo 14. Vamos lá, alguém pode ler para nós aí, vamos lá. Hebreus 11, 6. Alguém pega rapidinho aí. Hebreus 11, 6. Aí outro aluno, Jeremias 10, 10. E outro, 1 Tessalonicenses 1, 9. Que aí eu vou ler Êxodo 3, 14. Já tem aberto? Tá. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós. Amém? Então Deus é. Ele é o grande eu sou. Ele é. Ele simplesmente existe. Hebreus 11, 6. Alguém achou? Tá vendo aí, Marcel? Não? 11:6. Hebreus 11, 6. Alguém achou? Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Jeremias 10, 10 diz: mas o Senhor Deus é o verdadeiro Deus, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Alguém achou 1 Tessalonicenses 1, 9? Pode ler. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e
como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir o Deus vivo e verdadeiro. Eu acho que é 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 1:9. Então, Deus, ele é um Deus vivo. É que ela tem uma tradução, acho que um pouquinho diferente, né? De repente, a tradução dela... Leu no celular? No celular, você pode... Quem tem aplicativo no celular, você sabe que dá para escolher ali a versão, né? Dependendo do aplicativo, você tem 7, 8 tipos de versão. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Geralmente eu uso essa versão. Mas tem a versão King James, é muito boa também. E quem tem a Bíblia papel, a maioria das Bíblias papel que a gente usa ou é Almeida Revista e Corrigida, que é a ARC, aí tem a Almeida Revista e Atualizada, que é a ARA, e tem muita gente usando a Bíblia NVI também, que é a Nova Versão Internacional. Tem muita aí, a Bíblia da Mulher, eu acho que é a NVI. Então, eu uso essa Nova Almeida Atualizada. Mas, de vez em quando, eu também dou uma pesquisada em outras versões, quando eu quero fazer uma exegese, né, estudar mais a fundo um texto. Então, só para a gente ficar ligado, né? Então, vamos lá. Então, Deus é a fonte de toda a vida. Tudo provém dele, né? A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo vem dele. Não tem como surgir a vida fora de Deus. Porque tudo emana dele, tudo parte dele. Ele é a origem, ele é a fonte de tudo, né? Então, no passado, quando a gente fazia os encontros com Deus, né, tinha um momento do encontro onde a gente levava as pessoas a voltar a imaginar ela nascendo lá no ventre da mãe dela. Hoje a gente já sabe que isso não faz sentido, porque a nossa origem, na verdade, não é o ventre da nossa mãe, a nossa origem é o céu, nós viemos do céu, né? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, a nossa origem é o céu, a fonte de tudo é o céu. Deus possui uma personalidade. Além de possuir qualidades como espiritualidade e vida, Deus possui uma personalidade. Ele é uma pessoa, um ser pessoal, que tem autoconsciência. Então, Deus tem personalidade, ok? Ele, embora sendo Deus, ele é uma pessoa, né? Ele é um ser pessoal, ele tem uma autoconsciência. Ele possui vontade e é capaz de sentir, escolher e ter um relacionamento recíproco. A implicação mais clara para esta realidade é o fato de que Deus espera que nos relacionemos com Ele, pelo fato de sermos sua imagem, segundo sua semelhança, conforme nos diz a palavra. O detalhe é que Deus espera um relacionamento segundo os seus padrões, e não segundo os nossos, que são corrompidos pelo pecado. Nestes dias, amados, Deus tem lembrado muito, né? Tem nos lembrado muito que Ele é Pai, né? Então, eu tenho, como eu amo meu pai, né? E espero que vocês amem ele também, né? Como eu amo muito meu pai, sempre tivemos um relacionamento muito bom, embora meu pai seja uma pessoa de poucas palavras, vocês já sabem disso, né? Então, para mim, eu não tenho dificuldade nenhuma de ver Deus como Pai, né? Então, para mim, isso ajuda muito, né? E assim como, né, domingo eu passei a tarde toda com meu pai lá no hospital, né? Então, fiquei as 7 horas, literalmente, com o meu pai, né? E assim, como eu me relacionei com ele ali, ficamos ali conversando um bom tempo, da mesma forma, Deus é um ser pessoal, Ele quer se relacionar conosco. Então nós precisamos, claro, o autor do texto aqui está colocando, né, que Deus é santo, né? Então se a gente não tiver uma vida de santidade, isso certamente vai dificultar o meu relacionamento com Ele, né?
vai dificultar, eu vou estar dando legalidade para que o inimigo entre, né, entre no meio do relacionamento e atrapalhe esse relacionamento, porque em pecado eu posso perder a paz. A ansiedade, por exemplo, a ansiedade, ela não deixa de ser pecado, porque a ansiedade muitas vezes é falta de confiança em Deus, né? A minha vida de oração não está em dia, ou se está em dia, está faltando fé para confiar que Deus é capaz de cuidar dos meus problemas. E quando isso acontece, a minha comunhão com Deus fica meio turva, que nem a água suja, né, do Rio Tijucas quando chove. Agora, tirando esse detalhe, se eu estou em dia com Deus, procuro ter uma vida de santidade, eu tenho acesso a Ele. Ele é meu Pai, Ele quer se relacionar comigo. Então não imagine um Deus distante, não imagine um Deus inacessível, não imagine, sabe, um Deus tão distante, né? Como tem aquela... É um filme isso? A terra do tão distante. Não imagine um Deus acessível, um Deus que é teu Pai. Você pode ser... É um Deus relacionável. Ele tem uma personalidade, você pode conversar com Ele, né? Imagina você pode até fazer um ato profético, né? Você vai tomar o café da manhã, imagina que você está sozinho, né? Bota uma cadeira para o Espírito Santo ali, né? Ó, essa cadeira é para o Espírito Santo, conversa com Ele, né? Conversa com Ele. E eu vou dizer, Ele responde, viu? Ele responde. Uma coisa que ajuda muito, principalmente, né, vamos dizer assim, para quem não tem tanta facilidade, mas algo que ajuda muito é o jejum, tá? O jejum, ele aumenta muito a nossa sensibilidade do Espírito Santo. Somente se você fizer um jejum mesmo, não vou sacrificar o almoço, né? A minha refeição. A nossa sensibilidade aumenta muito, tá? Aumenta bastante. Então, a facilidade de você poder ouvir a voz do Espírito Santo, discernir, não ter dúvida nenhuma que é Ele que está falando, ajuda bastante, né? Então, pessoas que têm o hábito do jejum, elas têm muito mais facilidade de ouvir a voz de Deus, discernir a voz de Deus. Então, Deus é um Deus que tem personalidade. Eu vou ler rapidamente aqui o Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Ok? Então, tem pessoas que confiam no carro, tem gente que confia no cavalo, mas eu posso confiar nesse Deus, que é um Deus fiel. Êxodo 20, versículo 7. É um mandamento, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Mais um versículo que mostra a personalidade de Deus, né? Ou seja, dentro da personalidade de Deus, Deus não tem por inocente alguém que toma o nome dele em vão. Embora ela sendo pai, né? Eu não posso tratar Deus, eu tenho que honrar Deus, né? Não posso tratar Deus de qualquer maneira, como se ele fosse um qualquer. Ele não é um qualquer, ele é Deus, né? Eu tenho que ter esse zelo. Deus é infinito. A última das qualidades naturais que iremos abordar se refere à infinitude. Dentro deste campo, podemos dizer que há pelo menos 3 questões contidas nesta qualidade de Deus. Infinitude representa a ausência de limites de qualquer ordem, ou seja, para Deus nada é impossível. Então Deus é infinito, para Deus não tem nada impossível, não tem nada que Deus não possa fazer. Eu costumo dizer que a palavra milagre, ela só existe no vocabulário terreno e humano. No vocabulário de Deus não existe a palavra milagre. Essa palavra milagre, ela só é utilizada entre nós, seres humanos.
no dicionário de Deus a palavra milagre não existe. Por quê? Porque para Deus tudo é fácil. Para Deus não tem nada impossível. Tudo que Ele quer, se Ele decidir fazer qualquer coisa, Ele disse Deus, haja luz, e houve luz. Né? E haja um firmamento, e houve firmamento. Então Deus, o que Ele fala, acontece. Então, para Ele não tem nada impossível. Então, isto quer dizer que Deus, primeiro, está presente em todos os lugares. Dentro dessa característica da natureza de Deus, que é a infinitude ou infinito, primeiro, significa que Deus está presente em todos os lugares, ou seja, Deus é onipresente. Se alguém quiser escrever aí, Deus é onipresente. Onipresente é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O salmista afirma que não importa para onde a gente vai, Deus ali está. Se você ler o Salmo 139, do 7 ao 12, lá vai dizer, né, para onde me irei do teu espírito. Então você pode ir para uma ilha deserta, você pode viajar para Nova York, você pode viajar para a China, você pode ir para Israel, pode ir para Coreia, África, onde você quiser, Deus está o tempo todo conosco. Primeiro, porque Ele é Deus Emanuel, né? Ele é Deus presente. E segundo, porque Ele é onisciente. Onipresente. Está em todos os lugares. Confira com o texto de Jeremias 23, 23. Alguém já abriu? Jeremias 23. Jeremias 23, do 23 ao 24, vai dizer assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o possa ver, diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Aqui Deus perguntando, né? Será que seria possível alguém se esconder no esconderijo de Deus? É claro que não, porque não tem como se esconder dele, ele é onipresente. Deus observa tudo quanto fazemos, isto porque, em resumo, ele é maior que todas as coisas. Deus não é limitado pelo tempo ou o espaço, embora ele os use segundo sua vontade. Então, Deus não está limitado a tempo e espaço. Salmo 90, 1 ou 2, vai dizer: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Você pode ler esses outros textos também, tá? Judas 25, Efésios 3, 21. Como eu achei rapidinho aqui, eu vou ler Efésios 3, 21. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Então Deus é infinito e onipresente. Em outras palavras, é como se para Deus nossa vida fosse uma fotografia. Em uma foto podemos contemplar todos os momentos daquele evento. Para nós, porém, vemos a vida como um filme, que tem começo, meio e fim. Se deixarmos de assistir a uma parte, poderemos perder a compreensão do todo. Além do que, sem que vejamos todo o filme, nunca teremos o entendimento do fim. A partir desse exemplo, podemos ter uma ideia do que é esta qualidade de Deus. Amém, queridos? Nós somos limitados, né? A gente conhece um pouco do passado, do presente, mas ainda não conhecemos o futuro, né? Então, é esse exemplo do filme, né?
A gente consegue ver o filme até onde foi a nossa história. Deus conhece o passado, conhece o nosso presente e conhece já o futuro. Então, ele tem uma capacidade infinitamente maior que a nossa. Isaías 44, versículo 6, vai dizer: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele é o Alfa e o Ômega, ou seja, a primeira e última letra do alfabeto grego, né? Ele é o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Apocalipse 21:6 vai dizer: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça me darei a fonte de água da vida. Amém, queridos? Então, vamos parar por aqui, né? Na próxima aula a gente continua, vou fazer um pontinho aqui. Na próxima aula a gente vai começar a estudar sobre, vamos estudar sobre a onisciência de Deus, né? Que é todo o conhecimento que ele tem. Apocalipse 22:13 também diz, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, são textos que falam, né? Dessa infinitude de Deus. Ele é infinito, ele é o primeiro, o último, ele não tem fim, né? E um Deus que está presente em todos os lugares. Ok? Alguém gostaria de orar a Deus agradecendo pela nossa aula? Quem hoje vai... Vamos ficar de pé? Quem poderia fazer uma oração? O Leandro. Vamos orar agradecendo a Deus pela nossa aula. Quando o Leandro encerrar a oração, se alguém tiver alguma pergunta, quiser perguntar alguma coisa, não só dentro da aula, mas até fora da aula, vocês sabem que vocês têm liberdade, né? Então, aproveita que é uma vez por semana que a gente está aqui, o que a gente puder ajudar, né? Sou o auxiliar dos pastores de vocês. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado por mais essa oportunidade, Pai. Obrigado, Pai, pela vida do pastor Cristo, Pai. Está aqui todas as quintas para nos ensinar, Pai, e aprender mais de Ti. Senhor, que nos capacite cada vez mais, Pai, e abra a nossa mente, Pai, e possamos entender e fazer com que Tua palavra seja a nossa vida 100%, Pai. Senhor Deus, nos pedimos também, Pai, uma noite de descanso, Pai, abençoada em Teu nome, Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus.